Paz do Senhor a todos, irmãos, muito bom. Agradeço ao pastor Anderson por essa oportunidade de... A Santa Ceia sempre é do pastor presidente, né? Obrigado por compartilhar esse espaço comigo. Esta semana passada estávamos falando do Senhor, irmão Ari. Casualmente meu olho lhe pegou agora, lhe focou. E estávamos comentando da sua idade. Que prazer em revê-lo aqui. Muito bem. Semana passada eu estava escutando o pastor Olavo ministrar, sentado ali. Enquanto ele ministrava, a minha mente foi... Se lembram? Ele falou sobre desejo de servir a Deus, ter desejo de servir a Deus. Enquanto ele ministrava, eu fiquei pensando, ok, no fundo, todos nós temos desejo, mas o que nos rouba o desejo? Eu foquei a minha atenção nisso, pensando, ok, quem produz o desejo, tanto o querer quanto o operar, vem de Deus. Então é Deus que produz. Ora, eu não posso produzir. Então qual é o meu papel? É evitar os gargalos, é evitar as perdas. E é sobre isso que eu quero falar hoje de manhã. Vamos abrir a Bíblia em Evangelho de São Marcos, capítulo 4, os primeiros versículos. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, os primeiros versículos. Eu estou lendo na NVI. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam. O semeador saiu a semear. Enquanto levava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos e cresceram e sufocaram as plantas, ou a semente, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60, até 100%, ou 100 por 1. E olha como ele acrescenta: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero falar hoje de manhã sobre esse texto. Hoje o sermão é de trás para frente. Eu vou falar da aplicação e depois eu trabalho o corpo dele. Em primeiro lugar, falar em parábolas é uma maneira de atingir todas as pessoas. Porque uma parábola, ela não se detém a detalhes, nunca te atenha aos detalhes. A parábola tem uma ideia central. E quando se fala figurativamente, em forma de parábola, isso pode ser a pessoa mais instruída ou a pessoa mais simples. Todos entendem a ideia central.
Então, ela não particulariza. E aqui nós temos uma imagem que ele nos dá: semente, terra, pedra, espinho e fertilidade. Então, em primeiro lugar, deixa eu te dizer, o terreno que Jesus refere é a nossa interioridade, é o nosso coração, a nossa vida pessoal, a nossa intimidade. O você que eu não conheço, mas que Deus conhece. Ok? É ali que a semente é lançada. A semente é a palavra de Deus. Então, é na interioridade tua que a palavra de Deus é lançada. E a palavra de Deus, a semente, ela não precisa de vitaminas. Ela é poderosa em si para produzir o que ela quer. Isto é o que o pastor Olavo falou na semana passada, como condicionante. A palavra que eu enviar, que eu desejo enviar, que eu pronuncio, ela não consegue voltar para mim sem primeiro produzir o que eu quero. Ok? Isso, agora na prática, é a semente e a vitalidade que a semente tem. Então é muito importante, muito importante. Quando nós estamos diante de uma situação, seja no teu devocional, seja em um culto, seja em uma conversa com alguém, quando você está diante da possibilidade de a semente ser semeada na sua vida, é muito importante que você escute a palavra, mas o teu homem interior precisa ouvi-la. O homem interior tem que sentir o eco, as vibrações do que tu escuta. Isso é um segredo, gente. E depois eu vou explicar por quê, tá? Vamos só deixar isso porque Jesus conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Ele não disse quem tem entendimento, ouça. Ele não disse quem vê. Não, quem tem ouvidos. Esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo, gente. Ok? Muito bem. O que essa parábola quer nos ensinar, então, Daniel? O que ela quer nos ensinar? Que Deus deseja operar, sempre. Sempre, Deus deseja operar. Quem atrapalha a operação de Deus somos nós, não é Deus. É Deus. Todo parece que a luta de Deus é para driblar o ser humano e as suas limitações que ele impõe. Então vamos lá. Já que estamos falando em terra, vamos usar a imagem de climas, ok? Uma semente é lançada e a minha mulher tem a mania de toda manhã abrir o celular e olhar a temperatura. Eu digo, para com isso é perda de tempo. Quantas vezes anuncia chuva e não vai chover, né? É que a gente acha que só porque anuncia tem que acontecer. Não, tem variáveis. Tem variáveis. No momento que eles fazem a leitura, sim, é possível chover. Mas se houver mudança de vento, ou um maior índice de umidade, ou uma menor pressão, sei lá, não entendo muito disso, quem entende é o Breyer, né? Vai mudar o tempo. E a previsão não acontece. Mas disse que vai chover. Mas as variáveis mudaram a previsão.
ok? Vamos trabalhar 4 variáveis que mudam a previsão do que Deus tem em mente? Vamos lá, a primeira variável é a terra que todo mundo pisou. É uma terra em que a semente é lançada à beira do caminho, mas porque tantas pessoas pisaram naquele terreno, a semente não consegue achar as condições ideais para germinar, para a sua vitalidade sair e operar. Ela precisa de terra, umidade, luz e um pouco de firmeza naquela terra, né? Para que a raiz sustenha a hastezinha e depois ela se torne, então, num caule. Terra pisada. Sabem, a tua interioridade, que é a terra, quando não cuidado, todo mundo transita por ela e endurece o teu coração, porque tu é uma terra pisada. É muito comum pessoas que não acreditam que têm direito deixar todo mundo lhe dizer o que fazer. E depois de 50 pessoas te dizerem, você tem 50 opiniões e ainda não sabe qual é a correta. Por quê? Porque você ouviu pessoas ao invés de ouvir a voz do coração. Pessoas transitam, pisam, machucam, endurecem a tua percepção. E a semente, quando ela cai, ao invés de você ouvir, você tem tantos ruídos por dentro. O que é isso, pastor? É o nível de ansiedade elevado. Ansiedade é uma energia desordenada. Por quê? Por exemplo, vocês sabiam que em alemão não existe a palavra ansiedade? Em alemão tem a palavra medo, Angst. Quem fala alemão sabe, quando se diz Angst, estou falando medo. Vocês que vieram da Alemanha, né? Quando tu procura a palavra ansiedade no dicionário, vai traduzir por medo. Por quê? Medo é uma previsão da minha incapacidade. Eu não consigo acreditar que vou chegar lá. Então, o que acontece? Há uma energia desordenada dentro de mim. 1000 pensamentos, 1000 medos. E daí você entra nessa neura que nós brasileiros entramos. Mas meia palavra para bom entendedor basta. Não, meu irmão, não entra nisso. Isso é viver da desconfiança. Por quê? Porque você deixou o terreno do teu coração ser pisado por todo mundo, ao invés de marcar uma cerca para proteger o teu coração. Veja, nós somos privado e público. Claro que agora vocês estão vendo o Ademir público. Ontem eu fiz uma visita para os irmãos ali, e daí o irmão que me recebeu, diz ele assim: mas tu não veste bermuda? Nunca te vejo de bermuda. Ele me recebeu de bermuda, né? Eu digo, sim, eu visto bermuda no meu privado, na minha casa. Lá eu ando de regata, bermudão. Não pode imaginar. A senhora, eu fiz a leitura. Não posso imaginar, né? Eu até faço pose, irmão. Né? Faz parte. Mas isso é o privado. Isso é eu, na minha casa.
no público, não. Querido, você tem um jardim privado. Isto não é para o público transitar. Aprenda isso. Palavra bonita é dignidade. Não deixa todo mundo pisar o teu jardim. O terreno vai endurecer. E quando o Senhor quiser semear um conceito, uma palavra, uma ideia, uma revelação, ela não penetra, porque você está cheio de por dentro. Segundo, a terra não arada. Terra não arada. Eu li na NVI. A corrigida diz que é uma terra rala que tem pedras embaixo. Isso me fez lembrar de uma imagem. Quando eu era guri, eu morei um tempo com meus avós aqui atrás da Skin. Eles tinham terra ali. E o meu avô era ele era um colono, ele não era grande colono, era um colono pequeno. Mas eu gostava muito de ver ele trabalhar e como guri eu ia junto com ele para a roça. Então, eu me recordo, ele e o meu tio, quando queriam preparar a terra, eles tinham, o avô era muito orgulhoso do arado dele, era um arado muito bonito, era um homem muito de manter tudo limpo, era um homem muito organizado, meu avô. E aquele dia ele se vestiu de maneira especial, umas botas, um chapeuzão, um lenço, ele ia com aquele relho deitado aqui assim, né, ia todo, parecia mais estruturado, porque tem que entrar o arado na terra, e tu tem que manter o equilíbrio daquilo ali, e aquilo arranca raízes, pedras, deixa o terreno tudo assim, ó. Depois ele e o meu tio tiravam um negócio que eu não entendia para que servia, era um enorme de um triângulo, cheio dos dentão desse tamanho. Se lembram disso? A grade, e aquilo era em forma de V. A parte, o ângulo principal da frente, eles na canga de boi ali, e eles passavam a grade até o fim do terreno, e lá ficavam as pedras, e nivelava e deixava a terra fofinha. Esse é o segundo ensinamento que Jesus deu para o povo de Deus. Ele disse muitas vezes: a minha semente cai nos corações que na aparência são terra fértil, mas porque não lavram, não trabalham as questões subjetivas da vida. Quando sai o sol, as pedras esquentam e queimam a semente, a raiz. Mas eu vou dar água, pastor. Ótimo, só que amanhã o sol vai sair e vai cozinhar a raiz. Dá na mesma. A solução é lavrar e tirar as pedras. Muitas pessoas, por medo de que a sua aparência vai ser arranhada, que a sua aparência vai ser comentada, eles vivem a ilusão de que tudo está bem até o sol sair sobre a sua vida. Cada um de nós não escapa. Isto não é pressão psicológica, isso não é medo, é uma realidade. Nunca vou te enganar. Ninguém cresce sem as pressões do tempo.
E cada um de nós passa por dias, momentos, em que a seca, excesso de sol, excesso de chuva, vento, e uma árvore que não é jogada pela força do vento, dentro dela não aciona uma lei, que é criar raízes. Uma árvore que não passa por secura, ela não desperta a necessidade de ir procurar água. As intempéries são necessárias. Portanto, eu quero dizer algo agora muito particular. Se lembra a última vez que eu preguei e o irmão André e a Adriane concluíram com testemunho? Irmãos, para mim foi um grande momento que parou-se com essa conversa de que crente tem que sempre ser perfeitinho. Crente, eu e você, não somos perfeitos. Em Cristo nós somos. E essa perfeição é vivida pela fé em situações imperfeitas. Porque queremos acreditar na ilusão de que somos sempre tudo perfeito, nós vivemos uma vida do faz de conta. E o faz de conta me leva a ter uma relação faz de conta com Deus. Uma relação faz de conta com as pessoas. Uma oração que não é mais do que um faz de conta. E um ministério que não entra na essência, ele só é um faz de conta. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Ok? Hoje é ceia. E Jesus começou dizendo isso, ensinando. Ok? Essa é a nossa realidade. Então, irmãos, nunca tenha vergonha de quem você é. Porque possivelmente alguns de nós teremos filhos que serão uma vergonha para o reino de Deus. Alguns de nós teremos casamentos que serão uma vergonha para o reino de Deus. Alguns de nós faremos negócios que são uma vergonha. Alguns de nós teremos compromissos que são uma vergonha. Na aparência tudo bem. É terra, mas deixa vir a pressão para ver o quanto tu aguenta. Porque daí a realidade aparece. Tu não consegue dar fruto. Vejam, o que diz o Salmo número 1? Aquele que fica na essência, quer dizer, com suas raízes voltado para os ribeiros de água. Como é que é a promessa do Salmo número 1? Mesmo em tempo de seca, ele floresce, porque as suas raízes estão lá embaixo, onde ele é suprido. Quando teu tempo ruim chegar, se tu não trabalhou as questões subjetivas da tua vida, a situação vai queimar a planta que é a palavra de Deus, a semente que brotou, a vida de Deus em ti começa a morrer. É por isso que nós temos pessoas que quando as coisas vão mal, eles se afastam da igreja. Eles têm vergonha de estar entre nós. Em parte temos culpa, porque nós também vivemos uma aparência. Ao invés de abrir os braços e dizer, irmão, se tu precisar, eu estou aqui. Tu pode confiar em mim. Eu vou caminhar contigo e nem que seja só nós dois. Mas te escora aqui, ó. Nós vamos caminhar juntos. O que nós fizemos? Mas também, olha o Jeremias ali, olha o Sete, olha o Anderson.
achamos que fizemos grande coisa apontando, quando na verdade precisamos lavrar e passar a grade. Então, somos o segundo tipo de pessoas que impede Deus operar, porque não estão preparados para os dias maus. Terceiro tipo de terreno, que é uma outra variável, a semente cai em boa terra. Ela cai em boa terra. Só que há tantos compromissos, eles não cuidam. A Bíblia diz que aquela vegetação sufoca, não mata, mas sufoca. É uma plantinha verdadeira, tem potencial nela, mas ela não recebe os nutrientes o suficiente. Tem que dividir a terra com outras plantas, os minerais, não recebe luz o suficiente, não recebe água o suficiente, porque está cheia de outras plantas sugando. Isso é o tipo de pessoa sobrecarregada. Pessoas que impedem os outros de passar pelo seu coração, tiraram as pedras, é uma terra fértil, mas são pessoas que se sufocam com tantas coisas desnecessárias para o seu crescimento em Deus. Obrigações que eu e você assumimos, com tudo que é desta vida, menos com Deus. Nos sentimos obrigados ao que Deus não exige. Viver para os outros mata a vida para Deus. E porque nós deixamos isso acontecer, essas pressões, elas vêm de todos os lados. Talvez você sofre pressão dos amigos, assume compromissos desnecessários, pressão da tua família, porque tu tem vergonha de te posicionar como crente, você simplesmente uma terra rasa, é tão bonito na igreja do pastor Olavo, são tão diferentes assim, lá não passo vergonha, mas você não se posiciona para Cristo em meio à sua família. Pressões que vêm de instituições que você pertence, fábrica, comércio, organizações do município, partidos políticos. São pressões e você assume compromissos que Deus nunca te mandou assumir. E o compromisso que tu é para assumir, representá-lo naquela situação, tu não assume. Tem pressões que vêm da carência pessoal. Quer dizer, eu me ocupo com tanta coisa, que é uma compulsão. Compulsão, uma palavra, deixa eu dizer assim, se a ansiedade é uma energia que todo mundo vê que eu estou assim, que eu estou pilhado, a compulsão é aquela mesma energia abafada, quanto menos espera, ela salta. E a pessoa tem um comportamento impulsivo que não consegue nem sequer explicar por quê. Carências pessoais. Pessoas se auto-preenchendo com compromissos que os tira da rota que Deus estabeleceu. Vocês já não notaram, irmãos? Vamos ser honestos hoje diante de Deus. Quantos de vocês realmente conseguem parar e gastar tempo na presença de Deus? Não é orar em voz alta, orar em grupo, não estou falando disso, estou falando tu. Cuidar do teu jardim interior. Esses dias o Sete, ele diz assim, numa reunião,
Eu não sei como vocês conseguem. A minha vida, ela me obriga tanto que às vezes eu sou obrigado a parar. Eu em Três Coroas caí nesse erro, irmãos. No tempo que o pastor Olavo tinha uma casa no Arroio do Sal, muitas vezes eu pedia aquela casa. Eu saía segunda de manhã, eu não levava nada, nem livro, nem rádio, nem TV, nada. Eu e a minha Bíblia. Lá na praia eu comprava só arroz, tomate e uma linguiça para ferver, né? Porque eu sou alemão. Era só o que eu comia por uma semana. Não falava com ninguém. Não, nada, era sempre inverno quando eu ia para lá. Absolutamente solidão. Por quê? Para todos aqueles ruídos interiores. E olha, segunda-feira no início era um terror, terça então, quarta, meu Deus, eu me recordo, a primeira vez que eu tomei consciência disso, era quinta de manhã. Sentei na área, fiz um chimarrão para mim e fiquei olhando a vida e de repente foi como se a neblina subisse e tudo que eu não estava enxergando ficou claro. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender a parar. A pressão, se deixar pressionar, é um auto-engano. E porque isso é um assunto tão moderno, a pressão, né? Eu quero dar 2 textos para vocês. Abram comigo, 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 1. Vai ser muito importante. 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 1. Diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Queridos, quando Deus diz que nos últimos dias teremos tempos trabalhosos, é porque será assim. Não te iluda. Vão ser dias que vão tentar nos tirar o foco. As milhares de atividades que te tiram a atenção do principal. Eu não estou advogando que a gente deve ser simplista, que a gente deva fugir da vida, não é isso que estou dizendo. Somente estou dizendo, a vida está cada vez mais complexa. Ela nos rouba muito, portanto, não acumule nada que te tira do foco principal, aquilo que é desnecessário. Não carregue peso extra. Agora, esse texto é importante você ter como bússola. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11. Abra, celular ou Bíblia, abra. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. O que diz? Está falando do anticristo e do tempo do fim, como vai ser trabalhoso. E ele diz... versículo 9, podemos, só para dar contexto, que esta operação falando do anticristo, cuja vinda é segundo o poder, quer dizer, o poder de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios. Gente, o diabo operando maravilhas. Esse é o tempo do fim. Agora, 10. E com todo o engano da injustiça
injustiça para os que perecem. Por quê? Porque, olha, diz a tua Bíblia, não receberam o amor da verdade para se salvar. Na hora de assumir compromissos, não fizeram filtro. Simplesmente receberam tudo. Cuida, versículo 11. E, por isso, cuida, quando a gente não filtra, Deus enviará para eles a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade. Estão vendo? Quanto compromisso desnecessário você está assumindo que não é a vontade de Deus e você não quer filtrar. Ah, Deus vai me ajudar. Deus permite que o próprio erro nos convença. Eu poderia citar, por causa do tempo, não quero me aprofundar muito, eu quero só tocar o último. A última variante, porque eu já estou falando meia hora. A última variante é a terra fértil. Muito bem. A terra fértil é tudo que nós gostamos e dizemos assim: uau, eu quero ser terra fértil. Muito bem. Qual é a terra fértil? É uma terra que não é pisada, que eu cuidei, certo? É a terra que eu lavrei. A falar em lavrar, deixa eu dizer algo que eu esqueci. Irmãos, há um preconceito entre os crentes sobre psicologia. Eles acham que pessoa não precisa consultar um psicólogo. Eu quero te dizer algo de todo o meu coração. Se tu não sabe cavar o teu coração, arar, tu precisa conversar com uma outra pessoa. Tem toda uma dinâmica divina acontecendo quando nós conversamos com alguém. Ok? Ache um bom psicólogo que não te faz correr atrás da tua cauda só para arrancar teu dinheiro. Depois de 3, 4 anos, tu ainda está pagando. Não. Alguém que saiba te escutar e sempre mostrar uma luz no fundo do túnel. Às vezes pode ser um irmão maduro, uma irmã madura da igreja. Às vezes pode ser liderança, às vezes pode ser um psicólogo lá fora. Temos que ter alguém para conversar. E aqui entra no que o Sete começou, lá no sítio, na reunião dos 300, e que estamos falando muito entre nós, que é o poder da mesa. Leiam o que foi a mesa ao último momento dos discípulos, antes da crucificação. Dê uma estudada naquele texto e observe o que veio à tona naquela noite, numa conversa à mesa. Estudem o texto. A última terra, nós somos assim às vezes simplistas, irmãos. Nós achamos que todo mundo tem que produzir igual, sabia? O pastor Olavo um dia abriu a minha mente. Ele disse: Ademir, tem pessoas que produzem muito, eles compensam aquele outro que produz pouco. Nós não devemos de dar ênfase em nenhum e nem no outro, mas manter uma média. Eu pensei, uau, faz sentido. E quando eu leio esse texto, irmãos, a terra fértil, onde a boa semente cai, e ela agora produz o que ela quer produzir.
Como? Quanto? Jesus dá a resposta. Tem pessoas que produzem 30% só por cada semente. Talvez você vai produzir 60% com cada semente que você recebeu. Talvez você será um pouco mais abençoado e você vai produzir 100%. Por que essa diferença? Aqui vem o realismo. Não é que a semente é melhor ou pior. Não é que eu presto e não presto. Não. Quem sou eu? Você já se perguntou quem você é? Faça uma conta, uma equação bem simples. O Ademir é o potencial de Deus, menos sua limitação. Passa a régua, sobrou eu. Deu luz? É isso que você é. Se tu vive uma vida do faz de conta, tu vive amargurado porque tu te mete com os outros. Tu vive com ciúmes porque os outros produzem mais do que você. Você vive de comparações. Toda a tua energia vai para fora. E o teu jardim está secando porque ninguém está cuidando dele. Queridos, vou dar 2 exemplos só. Jesus nos ama de tal maneira. Talvez na minha família, não vou constranger ninguém. Na minha família, nós temos casos de pessoas que passaram por 3, 4 casamentos. Essa pessoa agora se converte. Como é que vai ser? Ela agora sim vai ficar cheia do Espírito Santo, ela fala em línguas, agora ela vai ser uma grande. Calma, não vai mais conseguir produzir 100. Porque tem que dar tempo, porque às vezes vai ter que se encontrar com a ex, vai ter que cuidar dos filhos que é a ex, vai ter que cuidar da tua companheira que vai estar blá, 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 cheia de ciúmes. Tu vai ter que trabalhar mais porque os gastos aumentaram. O teu 100% pode ser 30% do plano original de Deus. Mas escuta, dê o teu 100%, mesmo que seja 30% do original. Vocês conseguiram acompanhar? Vamos pegar dinheiro, que é outro exemplo. Imagina você por algum engano, por querer dinheiro fácil, você entra numa jogada e você só vive se medindo com os outros têm carro melhor, casa melhor, e você entra numa furada, e você se compromete. E agora passam 5, 10 anos. Você ainda está pagando, quer dizer, sendo drenado. Você precisa trabalhar mais. A tua preocupação é maior. O senso de culpa teu e vergonha é maior. Talvez a tua família te acuse constantemente pelo que tu fez. E no meio desta defasagem, me dê outra palavra. Entende? No meio desse menos, você quer servir a Deus. O Espírito Santo move teu coração, tu olha a obra de Deus e o teu coração grita, porque este era o plano original.
mas você não consegue. O que tu consegue ainda fazer? Talvez seja só 60% de tudo o que Deus planejou. Ora, se tu ficar lamentando os 40 que falta, entra o dizer do presbítero Hernani Gottschalk, que um dia era membro aqui e ele me ensinou isto. Entre as grandes coisas que eu não consigo fazer e as pequenas que eu não quero, está o perigo de não fazer nada. Se tu só fica olhando, meu Deus, meu filho, tu falhou, está falhado. Só assuma, falhei. E daí? Vão rir do quê? Quem está em pé para o seu Senhor. Se o Espírito Santo te habita, se Ele tem prazer em ti, é porque Ele te ama e te quer, Ele te deseja, mesmo que tu não consiga mais dar o 100%, dá o teu 60%, isto são os últimos 100% que tu consegue oferecer para Deus. Isto, gente, é coisa mais linda. Enquanto que no mundo, quem olha para o que falta, vai para a forca, vai para a cachaça, vai para a droga, se joga, se suicida, joga a sua vida ao léu. Nós temos uma esperança. E ainda frutificamos, mesmo quando a videira não apresenta fruto, mesmo que não haja, ovelhas no curral, mesmo que não tenha chuva, mesmo que não tenha as condições, a nossa raiz, ela está firme em alguém que nos dá seiva, e ali, dentro da limitação, nós damos fruto ao Senhor. O maior testemunho, a tua maior falha é a tua maior arma. Como pastor? Claro, meu querido, quem vai conseguir falar para um jovem ou para alguém sobre divórcio se primeiro não passou a dor do divórcio? Vocês acreditam em padre falando em divórcio? Vocês sabem que eles não entendem nada. Agora escuta alguém que passou. Escute alguém que não soube trabalhar o seu capital e jogou tudo fora. É outro peso. Querido, pensa, olha a tua limitação como a arma que Deus deu para você dar fruto. Nós somos um povo que andamos nessa cidade, que apesar das nossas limitações, nós ainda oferecemos uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de vitória, porque é o que nós vivemos na nossa vida. É isso que Deus quer viver através de você. Amém? Você está deixando todo mundo pisar na sua interioridade? Vamos começar a botar cerca. E cuida do teu jardim, que é o coração. Tu não está suportando as pressões da vida? Senta com alguém. Procura alguém. E vamos lavrar essa terra e passar a grade, para que a terra possa frutificar. A tua terra está limpa, está dando frutos. Cuide com os excessos de compromissos que te tiram da rota e do foco que Deus tem para você. Por fim, está tudo beleza? Olha só para ti e não para o teu irmão ao lado, porque se tu tem o privilégio de dar 100%, não te esqueça que o teu irmãozinho que dá só 30%, ele está dando tudo o que ele tem, o que lhe sobrou para o seu Senhor. Amém? Que Deus abençoe a igreja hoje de manhã, na nossa ceia, que sejamos um povo sábio,
instruído, frutífero, um povo diferente, um povo que não foge, um povo que cresce para baixo, até encontrar com as suas raízes as águas que nos alimentam.